O nome de Deus seja louvado. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando aqui, de ler aqui 2 versículos da Palavra de Deus aqui. Um deles se encontra no livro aos Romanos, capítulo 7, do versículo 12. Foi reportado pelo apóstolo São Paulo, em uma de suas epístolas aos Romanos. Então leremos aqui com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então nós vemos aqui que esse versículo está o apóstolo Paulo dizendo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E ao contrário de muitos, gosta de ficar pegando alguns versículos, alguma palavra dentro dos livros deixado pelo apóstolo Paulo, escrito por ele, para falar que Paulo instrui ou até mesmo induz pessoas a acreditar que os mandamentos não são mais próprios para os nossos dias, sendo que os santos mandamentos de Deus, da lei de Deus, eles não só são próprios para os nossos dias, como que próprio para todos os tempos da eternidade. E daqui a pouco eu vou ler mais um versículo. Está chegando aqui um morador. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Graças a Deus. Deixa aquela folha de assinatura para mim, até aqui. Aqui eu andei, não apareceu. Pode levar. Obrigado. Alô, boa noite para o senhor. Eu também, bom trabalho. Obrigado. Então aqui eu vou terminar aqui o que eu estava aqui expondo aqui, por meio deste versículo. Então, ao contrário do que muitos pregam e ficam aí espalhando para o mundo afora, para as pessoas, que Paulo, Jesus Cristo, e que a lei foi destruída, foi pregada na cruz, terminou com a morte de Cristo. Gente, isso aí não é a lei que aconteceu isso com a lei. A lei de Deus ela foi feita de uma vez por todas, para toda a humanidade ter consciência de que ela durará eternamente. A lei prevalece aqui na terra, prevalecerá no futuro, lá na glória de Deus, nos céus. A lei que educa, a lei que santifica, a lei que mostra os defeitos, ela continuará sendo viva durante toda a eternidade. Tanto é que o opositor, o que se levantou contra Deus lá na glória de Deus, ele também foi contra a lei de Deus. Ele lutou contra a lei de Deus lá. Ele não concordava com as leis de Deus. Por isso que ele foi expulso do paraíso, por se rebelar contra a lei de Deus. E até hoje ele busca perseguir a todos quantos obedecem à lei de Deus. Agora eu vou ler mais um versículo aqui, que está registrado aqui no 1 Coríntios pelo próprio apóstolo Paulo. Estou fazendo questão de ler aqui nesses livros das cartas de Paulo, justamente para a pessoa parar com essa mania de achar que Paulo pregou ou tentou contra a lei de Deus aqui, ou induziu alguém para desobedecer a lei e os mandamentos. Não, pelo contrário, ele induz a obediência
as leis de Deus pela graça. Nós recebemos força e condições de obedecer a lei santa e os mandamentos santos pela graça. As leis educacionais, as leis que nos dão equilíbrio, né? Que nos dão luz e nos mostram aquilo que devemos fazer e praticar na presença de Deus. Então vou ler rápido aqui porque o tempo já vai terminando, né? Então está aqui em 1 Coríntios capítulo 19, né? Está escrito aqui: a circuncisão é nada, e em circuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, você tendo a sua Bíblia em casa, você pode observar aqui também em 1 Coríntios, do capítulo 19, né? Então, eu não gosto de citar nomes, mas tem aí uma pessoa até simpática, uma pessoa de boa aparência, um barbudinho, bem cabeludinho. Ele tem uma aparência boa, educado, sabe falar, sabe conversar, muito instruído. Fica aí colocando na cabeça dos outros aí que os mandamentos da lei de Deus não são para ser observados mais. Então, por favor, pare com isso, porque o povo já tem a tendência para desobediência, tem falta de força, de condições para poder buscar na sua própria consciência condições de guardar os mandamentos de Deus, de fazer aquilo que é certo, que é justo, que é perfeito. E você, com toda a sua sabedoria, né, você, em vez de ajudar, de instruir da forma certa, você fica aí tentando prejudicar, né, se colocando contra os ensinos, os conselhos e os preceitos da lei de Deus, que, conforme já li aqui há pouco, que a lei é santa, os mandamentos santos, justos e bons. Quem disse isso foi o próprio apóstolo Paulo. Então não há como deixar de observar isto, né? Então, no mais, eu desejo que todos entendam. Eu não estou aqui para poder causar atrito nem confusão, e não quero também guerrear contra os que estão aí também pelejando para servir a Deus. Eu te considero como um patriota, como um irmão em Cristo, como um irmão de armas, como um soldado de Jesus Cristo. Então, fale conforme convém, instruindo e dando às pessoas o esclarecimento acerca da verdade. Não fique torcendo e pregando o contrário do que é para ser pregado para o povo.